rolando em relação à divulgação, à não divulgação do cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Bruno tem mais informações sobre isso, certo, Brunão? Chega mais. Ô Paulo, a você um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma satisfação. Vamos lá entender então a expectativa aqui do Palácio do Planalto, sendo mais exato de Janja e Lula, era que essas informações elas acabassem sendo divulgadas hoje, até o final da semana, sobre essa informação, se Jair Bolsonaro se vacinou ou não. Em diversas ocasiões, ele chegou a divulgar que não se vacinou, que não iria se vacinar no enfrentamento à Covid-19, e aí impôs um sigilo de 100 anos sobre essa informação. Não muito longe, na campanha eleitoral de Lula, ele repetiu diversas vezes que, se eleito, iria retirar o sigilo. Então, enviou uma ordem à Advocacia Geral da União que retirasse o sigilo de fato ali, a controladoria, melhor dizendo, que retirasse o sigilo, e a expectativa é que isso acontecesse durante essa semana. Não vai mais acontecer. E por qual motivo? A gente conta rapidamente. É que hackers invadiram o sistema do Ministério da Saúde e alteraram informações sobre Jair Bolsonaro. Em relação a isso, existe uma investigação que está em andamento, iniciou em 2022, e as informações que estão lá no cartão de vacinação, existe uma suspeita que as informações não são verdadeiras. Inclusive que Jair Bolsonaro se vacinou em julho, em um dia específico em São Paulo, e no mesmo dia a agenda era aqui na capital federal e não no estado de São Paulo. Então, diante disso, informações que não são reais estão sendo investigadas. Essa divulgação ainda não vai acontecer esta semana. A expectativa é de finalizar essa investigação, aí sim divulgar algo que seja real. Diante disso, Lula e Janja afirmaram que eles iriam divulgar a informação sobre eles, que eles se vacinaram. Agora não foi divulgado se essa divulgação ainda vai acontecer. Incertezas, o que iria acontecer, a expectativa acabou sendo maior do que a realidade. Paulo. Muito bem, Bruno Pinheiro participando com a gente aqui do Morning Show e atualizando um pouquinho sobre essa polêmica que está rolando em relação ao cartão de vacinação do ex-presidente da República. Obrigado, Bruno. Já que nós estamos falando em sigilo, gente, o Tribunal de Contas da União aceitou inclusive o pedido do Congresso Nacional para conferir os gastos sigilosos realizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nos meses de novembro, outubro e dezembro de 2022, época que teve um expressivo aumento justamente no período eleitoral. O documento foi assinado pelo presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, e também pelo relator do processo, o ministro Antônio Anastasia. Eu vou botar em discussão esse tema por aqui, Piperno. Você que gosta bastante de um sigilo em determinadas questões específicas, meu querido Fábio. Só em questões amorosas, né? Mas eu queria dizer para você o seguinte: isso foi uma medida ruim adotada pelo presidente da República, que agora provoca uma consequência pior. Veja, quando o presidente da República, qualquer que seja ele, tem todo o direito de divulgar ou não seu cartão de vacinação. Agora, à medida em que ele chega e fala, olha, vou impor um sigilo de 100 anos nisso aí, é claro que ele provoca curiosidade em todo mundo. Vai ter um monte de repórter querendo saber por quê, adversários políticos. Então, veja, uma medida ruim gerou essa consequência desastrosa e que agora só vai piorando, porque entra até hacker nisso aí. Então, eu acho que o presidente da República tinha todo o direito de não revelar o que estava lá. Só que agora, o máximo que pode acontecer é alguém constatar, estou falando de hipótese, né, que ele por algum motivo foi obrigado a se vacinar e ele vai passar por mentiroso, ou seja, haveria um dano político, mas isso não significa nenhum tipo de crime, ilegalidade. Só que nesse pacote de sigilos que vão ser derrubados, eu até disse ontem, o que me interessa muito mais é do caso Pazuello. Por quê? Porque o Pazuello foi absolvido em um processo conduzido aí pelo Estado-Maior do Exército. Então, me interessa saber quais foram os motivos, as razões que esses militares encontraram para arquivar esse caso do Pazuello, que fez sim, que participou de um evento político no momento em que ele estava na ativa, o que é vedado.
Então, esse me interessa mais. O do Bolsonaro, passa por acontecer ele passar por mentiroso, enfim. Deixa eu te falar, eu acho que você tá aliviando pro Bolsonaro, hein? Não sei, deixa eu perguntar a opinião de Alexandre Borges, um minuto. Cadê o Alexandre Borges? Coloca na tela aqui pra mim, Fernandinha, só pra eu entender se o Ale compactua da minha opinião, que Piperno está passando pano pra Bolsonaro. Por favor, Alexandre. Hoje eu concordei com a UAFA, briguei com o Mano e tô vendo o Piperno defender o Bolsonaro. Até o final do dia vai chover canivete, né? Então, hoje... É carnaval. Hoje... Carnaval, bem lembrado. Acho que todo mundo tomou uma caipirinha no café da manhã hoje. Você não vê... É pinga mesmo aqui no Brasil. Vocês não veem que se trata apenas da Inquisição Espanhola quando menciona-se Jair Bolsonaro? Tudo tem que virar notícia, caça, os direitos mais íntimos dele são defasados. O outro também passando pano. Já não basta aqui, porque o próprio Piperno disse. Peraí, olha que eu tô quieta hoje, hein? O Bolsonaro nunca se preocupou com dano político. Lá vem só um minuto. Alexandre Borges, por favor. Muito rapidamente, nós não estamos falando de uma intimidade do tipo do exame de próstata dele. Nós estamos falando de uma intimidade de uma vacinação na pandemia, onde isso se refletiu em política pública. Então é sim importante a gente saber se ele, na vida, na sua pessoa física, ele fez o que ele falou para as outras pessoas fazerem. Lembre que ele tomava remédios experimentais que não funcionavam, mas ele tirava 2 eletrocardiogramas por dia. Por quê? Porque é o presidente da República. Em compensação, gente que é atendido no SUS, que tem que marcar uma consulta com 1 ano de antecedência, estava tomando o mesmo remédio, sem o mesmo tipo de cuidado. Então, que se abra, que se investiga, isso tem nada a ver com sigilo, isso porque virou política pública. Se Jair Bolsonaro se tratou de frieira no pé, problema dele. Vacina é outra história. Muito bem, meu querido Adriano, por favor. Não vejo a política pública nisso, porque ele não veio dizer não se vacine, ele veio colocar pela liberdade, ele tentou defender a liberdade do cidadão, não sejam perseguidos caso vocês decidam não se vacinar. Uma dúvida. Ele falou isso do início ao fim. Uma humilde dúvida. Ele realmente postulou os nossos direitos. Humilde dúvida. Quando alguém chega e fala que a vacina pode dar AIDS, isso não seria a mesma coisa de você chegar e falar não se vacinem porque isso é perigoso? Você está falando de uma afirmação retórica. Ele não afirmou isso categórica. Não, uma afirmação retórica. Claro, ele não é um comunicador, ele não é um bom comunicador. Mas ele era presidente da República. Mas ele tinha a decência de falar diretamente com o seu público todos os dias. Perfeito. Coisa que eu não vi nenhum presidente falar antes dele. Então, mas um presidente da República tem que falar com o seu público ou tem que falar com o cidadão brasileiro? Esse que eu não estou entendendo. Com o cidadão brasileiro, ele falava direto com o cidadão brasileiro. Agora, tudo que ele fala é Inquisição Espanhola, tudo que ele fala é ataque, tudo que ele fala... Então, a gente fica discutindo o que ele falou, em vez de discutir os resultados de governo. Por que a imprensa, a imprensa oficial, não está falando dos 300 mil gastos pelo Lula e pela Janja? Foi o país no que Meliá. Porque teve 700 mil mortos na pandemia, doutor. Mas é um vírus. 700 mil mortos na pandemia, você não vai Morreu mais gente na gestão Biden que na Trump. Exato. O problema é quem, não é o quê. Isso que a gente tem que analisar os Brasil dados foi o país proporcionais que do número mais de mortes, vacinou essa é a no discussão, mundo. pô. Então, tá aqui o o AFA falando. Foi o país que mais vacinou no mundo. Apesar do Bolsonaro. Não, mas a gente vacinou. Foi ele que comprou. E foi o único que decretou estado de emergência nacional no dia 4 de fevereiro de 2020. Salve o vídeo e baixe o Quai para assistir a mais vídeos deste criador.